Olá, dominadores. Vamos para mais uma quinta-feira de análise de processos minerários por aqui. Já estou compartilhando a tela com os processos que eu coloquei nos meus stories hoje. Eu também vou aproveitar e comentar com vocês um projeto que eu trabalhei bastante nesse final de semana, analisando mais de 100 processos minerários. Só vou comentar os principais insights, é lógico, não posso abrir o projeto inteiro com vocês, mas eu vou comentar algumas situações específicas que me ajudaram bastante nesse projeto. Mas vamos focar aqui primeiro nos processos dos stories. Eu vou analisar com eles aqui, com vocês, eles aqui bem detalhadamente, como a gente faz sempre, usando o cadastro mineiro, usando os outros sistemas de suporte também, como o SEI, às vezes o Sigmar também pode ajudar a gente, Portal da Transparência Mineral, próprio Diário Oficial da União, e dependendo do que for, eu procuro até, se for alguma coisa vinculada ao processo judicial, eu vou e busco também esse processo judicial para tentar entender mais alguma coisa. Então, assim, eu sou CSI mesmo de processo, não é só de processo minerário. Procuro processo ambiental, quando tem alguma coisa relacionada ao processo judicial, eu vou procurando tudo. E é importante a gente fazer isso para a gente não depender de outras pessoas, porque pensa comigo, ler alguma coisa, interpretar, todo mundo consegue fazer, na verdade? Então a gente tem que ter essa autonomia também para ir atrás e buscar essas informações complementares que porventura estejam associadas a algum processo minerário. Então, vamos lá. Esse processo um, basicamente, teve uma coisa muito importante que aconteceu com ele, que a gente nunca quer que chegue nesse nível. E por uma besteira, o titular perdeu o direito dele de requerer a lavra. E a gente vai entender por quê e vai entender todos os passos desse processo minerário. Coloquei aqui para perguntei qual seria o motivo da caducidade do direito de requerer a lavra. E a segunda pergunta desse processo, que área apta para disponibilidade significa? Coloquei aqui uma lista de opções. Sobre esses eventos de disponibilidade, tem até um post que eu fiz recente, explicando cada um, porque gera muita confusão. E eu vou mostrar aqui no cadastro mineiro que tipo de confusão que pode gerar. Esse é o processo minerário que eu mostrei, o primeiro processo um que eu identifico lá nos stories do Instagram. O que ele era? Ele era um requerimento de pesquisa, começou como requerimento de pesquisa, o titular, ele fez toda a pesquisa mineral, pagou as taxas anuais por hectare, que a gente vê que foi um alvará de 3 anos, pagou a primeira taxa, comunicou o início dos trabalhos de pesquisa um pouco atrasado, talvez tenha recebido uma multa por isso, veio aqui e também pagou as outras duas taxas referentes os outros 2 anos de vigência e, só reforçando com vocês, a gente hoje é dia 29 do 6, desde ontem já está disponível no sistema da ANM para liberação os boletos referentes à taxa anual por hectare do mês de julho, então o vencimento até 31 do 7. Quem é titular de alvará de pesquisa que teve o alvará otorgado entre 1º de janeiro e 30 de junho deve, tá? Não é opcional, deve pagar a taxa anual por hectare até 31 do 7. E o não pagamento acontece que multa, e a multa vai ser conforme resolução 122 de 2022. Então, fiquem atentos a isso. Voltando a esse processo que ele é lá de começou em 96 e essas taxas que eram de 2006, 2007 até 2008. Então, teve a apresentação do relatório final de pesquisa, só confirmando aqui a data de vencimento do alvará 23 de 2 de 2019. 2009, perdão. Aqui ele apresentou até um pouco antes da data de vencimento para garantir não correr nenhum risco. Teve vistoria de fiscalização do relatório positivo que foi apresentado, eu nem vi aqui, a substância era minério de alumínio. Isso em Minas Gerais, Poços de Caldas. Na sequência, a ANM, após a vistoria, ela publicou uma exigência que foi cumprida também dentro do prazo, está aqui o cumprimento da exigência, e o relatório foi aprovado. Foi até aprovado bem rápido, a data de entrega, né? Se bem que nem tanto. Foi entregue em 2009, foi aprovado aqui em 2015, praticamente. E olha só que interessante. Vamos focar nessa data aqui. 23 de 6 de 2015 foi a data de aprovação do relatório final de pesquisa. Quando o relatório é aprovado pela ANM, o titular tem 1 ano para protocolar o requerimento de lavra. E é o requerimento de lavra padrão, eletrônico, plano de aproveitamento econômico, atestado de capacidade financeira, área de servidão, se vai usar ou não, tem que explicar tudo isso.
além das outras documentações, conforme o artigo 38 do Código de Mineração. Aqui, o que o titular fez? Nesse prazo de um ano, que venceria exatamente em 3 de 6 de 2016, ele foi e protocolou um pedido de prorrogação para requerer a lavra. Pode fazer isso? Pode fazer isso. Então, ele utilizou desse artifício, a ANM aprovou, e ela deu mais um ano para ele. Ela aprovou isso em 12 de 1 de 2017, esse pedido de prorrogação, então ele teria até 12 de 1 de 2018 para protocolar o requerimento de lavra dele. E o que aconteceu? Vocês estão vendo algum evento aqui em 2018? Ele não protocolou, ele não fez protocolo do requerimento de lavra. Gente, ele gastou com a pesquisa mineral. Ele apresentou um relatório final de pesquisa positivo, ele não apresentou o requerimento de lavra, que é de fato quando ele ia começar a lavra dele, ia começar a ver o dinheiro de todo o investimento da pesquisa mineral. Então ele meio que moscou, né, nisso. Ele não se atentou para essa data, esse evento importantíssimo, que é o protocolo do requerimento de lavra. Então a ANM veio aqui em 13 de 3 de 2023 e declarou a caducidade do direito de requerer a lavra. O que acontece nesses casos? A área vai para disponibilidade. E a ANM já até colocou aqui, ó, em 26 do 4, que a área está apta para disponibilidade. Colocou esse evento automático. O que é esse evento? É quando a ANM já analisou algum processo e viu que ele tem condições de ser colocado no próximo edital de disponibilidade. Quer dizer que já tem um edital de disponibilidade publicado para a área? Não. Então, cuidado com isso. Quando tem edital, fica bem específico, edital para pesquisa, não sei o que, vai ter escrito edital no evento, e a gente confirma até pelo SEI. Hoje, pelo SEI, a gente consegue confirmar essas informações. Esse processo minerário aqui, eu abri ele no SEI para a gente ver a nota técnica. Vou mostrar para vocês a nota técnica dele relativa a caducidade do direito de requerer a lavra. Então, foi exatamente isso aqui, ó, que a prorrogação foi aprovada em 12 de 1 de 2017 do direito de requerer a lavra e se esgotou em 12 de 1 de 2018 e não há qualquer pleito nos autos, que significa que o titular ele não apresentou o requerimento de lavra. Então, recomenda-se declarar a caducidade do direito de requerer a lavra. E o que aconteceu? Esse titular podia ter entrado com pedido de defesa, apesar que eu acho que não tinha nenhuma defesa para isso. Seria muito difícil, teria que olhar o processo como um todo, mas como não teve registro de nenhum golpe de prorrogação, não nem justificaria uma defesa aqui. Então, aí, em passado o tempo de defesa, foi e de fato declarou a caducidade colocou a indisponibilidade. Tá, desculpa. Bom, voltando. Acho que era esse aqui. Teve essa nota técnica, aí teve a publicação em 13 do 7, e aqui no informe já é referente à caducidade do direito de requerer a lavra. Achei que era ao prazo de defesa, mas existe o prazo de defesa nesses casos também, que são 10 dias de defesa, que o titular poderia ter entrado, mas ele não entrou. Próximo processo. Então, aqui eu respondo para vocês as duas coisas. A primeira, pessoal, voltando nas perguntas, é o motivo da caducidade, porque não apresentou requerimento de lavra, é que a gente consegue chegar a essa conclusão pelos próprios eventos do processo minerário. Eu mostrei para vocês a nossa técnica para vocês verem o embasamento que a ANM utilizou. E o segundo processo sobre a disponibilidade significa que a área está aguardando, não, a área entrará em algum edital de disponibilidade em algum momento. Quer dizer que é no próximo edital, está previsto mais 2 editais este ano, que ainda não saiu, não, que estava previsto mais. Quer dizer que vai entrar no próximo edital? Não tem garantia. Pode ser no próximo, pode demorar mais um pouco, a gente não sabe, não tem uma bola de cristal para saber exatamente qual edital vai entrar. A gente consegue ficar acompanhando os editais. Sai o edital, a gente vai lá e dá uma olhada na lista de áreas vinculadas a esse edital e ver se de fato tem processo minerário associado a essa lista ou não. Tranquilo até aqui, vamos para o processo 2. O processo 2 ele é um pouco mais curtinho, é um processo que vocês já viram aqui com bastante frequência, que eu sempre trago esse tipo de processo aqui, que são referentes à pesquisa mineral, às obrigações de pesquisa mineral, porque assim, eu me impressiono ainda o tanto que as pessoas falham nas obrigações de pesquisa mineral. Eu vou deixar para falar depois, já ia trazer os processos que eu estava analisando. Eu vejo muito Diário Oficial da União também. Então, eu quero comentar algumas coisas sobre o diário com vocês.
Voltando aqui no processo 2, então, eram as duas perguntas que eu fiz, qual foi a obrigação não cumprida pelo titular, e a área do processo 2 está o quê? Livre ou aguardando edital de disponibilidade? Então, vamos aqui para o cadastro primeiro do processo 2. Bom, vamos por partes. O processo 2, ele era um alvará de pesquisa com uma validade de 2 anos. Então, nunca recomendo vocês a fazerem isso. Eu pedi pouco ano de alvará de pesquisa. Peça um prazo máximo sempre. Porque a gente nunca, para mim, 2 anos é muito pouco para fazer uma pesquisa mineral, considerando toda a movimentação que tem de investimento também para fazer uma pesquisa mineral de fato e ter um relatório final de pesquisa. Então, sempre peça um prazo máximo. Às vezes a ENEM pode dar um prazo mínimo, pode. Você pode apresentar o relatório final de pesquisa em menos tempo do que a vigência do alvará de pesquisa? Pode também. Então, não se prendam nisso de colocar pouco tempo. Eu lembro que eu tinha uma cliente que ela colocou 1 ano de validade para o alvará de pesquisa, ela estava totalmente arrependida que a ENE aprovou por 1 ano mesmo e ela não conseguiu fazer nada. Tem que pedir a prorrogação. Então, sempre peçam, recomendação, né? Peçam o tempo máximo. Então, esse alvará de pesquisa estava vigente até 22 de 2 de 2018. E aqui o titular fez cumpriu as obrigações. Após a publicação, fez o comunicado de início de pesquisa, pagou as 2 taxas anuais por hectare, como eram só 2 anos de vigência, referente aos 2 anos de vigência da vara de pesquisa. E no dia 23 de 2 de 2018, exatamente um dia depois da vigência do alvará de pesquisa, teve a baixa transcrição do alvará de forma automática. O que quer dizer isso? Por que aconteceu esse evento? O que é esse evento? Não teve aqui o protocolo do pedido de prorrogação do alvará ou do relatório final de pesquisa. Então, o titular ele não cumpriu com essa obrigação. Quando acontece isso, o alvará de pesquisa ele é cancelado. Só que percebam a data, reparem bastante na data. Quando não tem antes, parênteses, quando não tem a apresentação do relatório final de pesquisa, o titular fica suscetível a pagar uma multa. Então, essa multa ainda não foi aplicada aqui nesse caso, mas será algum dia esse titular vai ter que pagar essa multa. Vai ter o auto de infração e depois vai ter a imposição da multa. Essa baixa prescrição do alvará aconteceu em 23 de 2 de 2018. A questão de ir para disponibilidade ou não veio somente com o regulamento do Código de Mineração, o decreto 9.406 de 2018. Esse decreto começou a valer somente em dezembro de 2018, que foi na data de instalação da Agência Nacional de Mineração. Então, aqui, nessa data de 23 de 2 de 2018, quando não era apresentado, até essa data, né? Quando não era apresentado o relatório final de pesquisa, a área ficava livre. Não ia para disponibilidade, porque não tinha previsão legal para isso. Então, um dia, exatamente após a não apresentação do relatório final de pesquisa, até aqui no dia 23 de 2 de 2018, qualquer pessoa podia ir lá e requerer essa área diretamente. Então, essa área aqui ela não iria para disponibilidade, ela ficaria livre. Por isso que vocês veem aqui, não tem evento de disponibilidade para ela. Podia ter que, mesmo que fosse para disponibilidade, não tivesse evento também, porque às vezes demora, né? A gente sabe que demora para a INEM dar andamento nessas coisas. Mas nesse caso específico aqui, observem, a área ficou livre. Olha que maravilha. Esse titular podia ir lá e requerer a área de novo, que era mineração corcovada. Só que antes, por exemplo, se você chegou esse processo na mão de vocês hoje, aí você se empolga, olha só, a área está livre, que legal, eu vou requerer direto, calma. Ou vocês vão no Sigmar primeiro, ou vocês conseguem vir aqui até no desenho da poligonal. Ainda agora abriu. No desenho da poligonal, para vocês verem se já não aparece outro processo minerário sobreposto. Eu vou consultar de novo aqui, porque deu erro na consulta. Incrível. Mas existe, só antecipando para vocês, existe outro processo minerário sobreposto já, que foi requerido exatamente em 2018, porque a área estava livre. Vou ver se aparece agora aqui, para eu reforçar minha ideia com vocês. Que é esse o processo aqui que aparece. Aí, ó, quem requerer foi a própria Corcovado. E nesses casos, gente, eu já falei isso aqui muito também,
Mas quando as empresas elas não apresentavam o relatório final de pesquisa e a área ficava livre, elas preferiam fazer isso mesmo, receber a multa por não apresentação do relatório final de pesquisa. Às vezes ela não pesquisava, não tinha dinheiro para pesquisar, não tinha dinheiro para fazer o relatório final de pesquisa, iam lá e requeriam a área novamente. Foi exatamente o que aconteceu com esse caso aqui. Então, em 2018, esse processo aqui ó, já aparece sobrepondo esse processo de 2015. Aí eu vou constar esse processo aqui no Cadastro Mineiro também, que foi a Corcovado que requereu exatamente na data, um dia após o vencimento do alvará de pesquisa, que não teve apresentação do relatório final de pesquisa. E aí, esse alvará ficou vigente até 31 de 2022, mas a Corcovado dessa vez apareceu, apresentou o relatório final de pesquisa, mas o relatório final de pesquisa negativo. Essa área voltou para a INEM. Isso já foi 2020, então essa área fica elegível à disponibilidade, não fica mais livre como ficou lá em 2015, até porque ela apresentou um relatório final de pesquisa negativo. Se ela tivesse apresentado o relatório final de pesquisa negativo aqui também, em 2018, vamos supor, na data de vencimento do alvará de pesquisa para esse outro processo, a área iria para disponibilidade, mas quando não tinha apresentação do relatório, ela ficaria livre. Isso não significa que não vai ter imposição da multa. De novo, reforçando isso com vocês, porque vai ter sim. Agora, as situações dos processos minerários, que eu comentei, que eu fiquei estudando esse final de semana, eu vi muita questão de penhora de direitos minerais. Eu não sei se vocês já se depararam com alguma situação assim. Por isso que eu falei que eu comecei a investigar também até processo judicial, porque a penhora vem a partir de uma decisão de juiz. Então, quando você se depara com o evento de penhora de direitos minerais, inclusive essa semana teve também, eu vi no Diário Estado da União, uma lista de uma empresa com os direitos minerais dela todos penhorados. O que acontece quando o direito minerário está penhorado? A empresa não consegue fazer a transferência para o terceiro. Então, esse caso que eu estava estudando específico era porque a empresa estava devendo questões de imposto de renda. E aí, a própria Fazenda, né, a Receita Federal, a Fazenda Nacional, desculpa, a União, que entrou com esse processo judicial e penhorou, pediu a penhora dos direitos minerários que estavam sob titularidade dessa empresa. E aí a empresa está com uma lista gigante de direitos minerários penhorados e ela não consegue fazer isso, não consegue fazer uma transferência de direitos minerários quando não resolver a situação. Ela consegue extrair normalmente, até porque ela vai precisar pagar essa dívida, né? Então ela tem que arranjar dinheiro de alguma forma, então ela consegue fazer as atividades de mineração normalmente, mas ela fica impedida de fazer essa transferência. E aqui o cuidado é na hora de negociar. Eu estava fazendo essas análises por um processo de negociação. Então, tem investidor estrangeiro interessado e ele precisava entender o risco. Então, o risco é assim, tomar cuidado na hora de fazer o contato mesmo. Mas eles ficaram muito interessados na área, é uma área de potencial bom, geológico e tudo mais. E eles teriam que só tomar cuidado com essa parte jurídica, de deixar tudo bem amarrado no contrato. Porque se por acaso essa empresa que eles estão negociando não pagar a dívida, a ANM pega todo. Desculpa, a Receita, a Fazenda Nacional pega todos esses direitos minerais e leiloa. Ela pode fazer isso. A ANM pode leiloar esses direitos minerais. Não é pelo processo de disponibilidade, é pelo processo de leilão, como se fosse, pensem um imóvel, como se fosse pegar um imóvel e vender para pegar aquele dinheiro do leilão e quitar a dívida. A Fazenda Nacional pode fazer isso se esse titular não fizer o pagamento dessa dívida. Então, o cuidado que um investidor, por exemplo, tem que fazer é exatamente amarrar bem esse contrato. Mas nesse caso específico, eles estão desenrolando bem essa parte jurídica, o que é muito bom, porque a área de fato é muito boa. E os erros, de novo, que eu tenho visto muito do Diário Oficial da União, que assim, gente, é coisa que eu não consigo admitir, mas é interferimento de requerimento por conta de não ter documentação completa. É o tipo de erro que a gente não pode mais cometer. Não estou falando que vocês estão cometendo, né? Eu vejo muitas publicações e vejo esse tipo de erro, vejo o erro de interferência total, vejo esse erro, o erro sem oneração de área é o menos pior, porque a área fica livre e você consegue ir lá e requerer novamente. Mas o de interferência total, você está enganando o cliente fazendo um pedido que dá interferência total. Claro que pode ser um erro da ANM, pode ser, mas às vezes é erro do próprio responsável técnico que está instruindo o requerimento.
E sobre a ANM aqui, só esclarecer, né, que está aí com a questão da greve. Eu estava até olhando no site da própria ANM, da associação, eu esqueci como é que é o site. Enfim, aí eles estão com alguns serviços funcionando, tanto que a gente está vendo aí Diário Oficial da União, com as publicações. Se você for olhar o SEI, você vai ver também os processos com movimentação recente. O que não está funcionando, basicamente, é o atendimento a gente como usuário. Eu tentei algumas tratativas por e-mail, eles não estão respondendo, dizendo, meio que se justificando pela greve, tá? Estão funcionando só com os serviços essenciais mesmo daquela lista que tem disponível, assim. Então, o que a gente pode fazer é continuar acompanhando. Tem que fazer o nosso, continuar acompanhando, fazendo a gestão dos direitos minerais que estão sob nossa responsabilidade, respondendo às obrigações, porque os prazos continuam correndo e o minerador não pode ser prejudicado. Então, a gente tem que continuar fazendo o nosso papel. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Deixem sugestões para a próxima aula, que tipo de processo minerário que vocês querem ver por aqui. Eu sempre trago o processo ou do Diário Oficial da União, ou processo que eu recebo, que agora eu estou testando receber de quem me acompanha no Instagram, esses processos minerários para análise. E também, sempre quando eu estou estudando algum processo mais a fundo, que eu vejo que dá para compartilhar, eu venho e trago aqui para discussão. Combinado? Então, a gente se vê na próxima quinta-feira, na próxima aula de análise de processos minerais. Até lá.